Olá, eu vou começar a passar line arts do grafite, do lápis para o digital, agora pelo Procreate. Eu não estava fazendo isso antes porque eu gosto de guardar as line arts em vetor. Embora quando eu salvo em PNG, e JPG e PDF, eu guardo elas para mim em vetor. Mas por que eu faço isso? Porque os outros formatos que eu falei, pelo menos o formato de JPG e PNG que eu posso usar com fundo transparente, por isso eu acho importante salvar em PNG quando eu for passar para as pessoas, porque vocês podem usar para pintar digitalmente, que é uma das propostas com a minha line art, pintar digitalmente. Eu vou até ensinar algumas coisas nisso aí, certo? Vou usar também o Procreate para isso também, para ensinar a pintar digitalmente, que é mais rápido, mas eu vou ensinar também provavelmente em outros softwares, certo? Além do Procreate, mas o Procreate com certeza eu vou mostrar algumas pinturas de line art lá, certo? De line arts. Então, o PNG é um dos que eu gosto mais por conta disso. E os outros, por exemplo, quando eu salvo em vetor, embora também tenha fundo transparente, não é a mesma coisa, é diferente. O programa é outro, ele não abre em qualquer lugar, entendeu? E o PNG abre em quase todos os softwares, em quase todos os visualizadores ele aparece, entendeu? Além de ter uma ótima qualidade, uma qualidade melhor do que a JPG. E a JPG é a qualidade de foto, dependendo da resolução pode sair muito boa, mas não tem fundo transparente. Então dá para fazer, claro, pinturas digitais com PDF, com JPG, mas não com a mesma facilidade que PNG, certo? Mas esses que eu estou falando, o JPG e o PNG, são bitmaps, certo? E o que é a diferença do vetor, da imagem vetorial para o bitmap? É que o bitmap, ele é baseado em pixels, certo? Ele contém pixel, então quando você salva uma imagem de determinado tamanho, se você quer ampliar, tem um limite para você conseguir ampliar sem perder a qualidade. Porque na medida que você vai aumentando, vão aparecendo os pixels. Então vai ficando a imagem pixelada, uma imagem ruim, de resolução baixa, certo? Sai prejudicada a imagem. Já o vetor, ele não é baseado em pixel. Ele é em cálculos matemáticos. Ele é assim, quando a gente aumenta, tanto faz aumentar como diminuir, a imagem vai ficar com a mesma qualidade, não muda nada. Porque não é baseado em pixel, é baseado em cálculos matemáticos da própria imagem. Isso aí é uma coisa mais complexa para explicar, certo? O fato é que, muitas vezes, eu posso criar um documento pequeno, fazer tudo pequenininho no vetor, digamos no Illustrator, certo? Porque tem também o CorelDRAW, certo? Que também é para imagens de vetores, certo? Imagens vetoriais. Então, eu posso criar em qualquer tamanho, porque depois, tanto faz aumentar como diminuir, não vai perder a qualidade vai ser a mesma. Então, digamos que eu tenho aqui uma line art, que eu criei num tamanho normal, um tamanho pequeno, certo? E eu quero tanto fazer uma figurinha pequenininha de colagem, tipo adesivos, adesivos para caderno e tal, adesivos para... A gente gosta, eu pelo menos gosto muito dessas coisinhas. Ou eu posso criar com a mesma line art que eu criei, digamos, no Illustrator, certo? Para uma parede inteira, usando a mesma. E não perde a qualidade tanto para o adesivo quanto para a parede inteira, vai ser a mesma qualidade. Já quando eu uso a bitmap, eu já vou, para colocar numa parede, eu teria que já criar numa resolução muito alta.
E isso exige, inclusive, muita memória do seu computador para você fazer uma imagem dessa, certo? Então, você criando no formato de vetor, criando uma imagem vetorial e salvando nesse formato, né, de tipo AI, né, do Illustrator e CDR, se eu não me engano, do CorelDRAW. Tem outros, mas eu não pelo menos não tá me surgindo na memória aqui nenhum. Esses são os principais, certo? Programas, softwares de criação de imagem vetorial, certo? Mas, como eu disse, os formatos desses softwares que a gente salva em forma de vetor só abre basicamente neles próprios, entendeu? Então, para uma pessoa imprimir algo do Illustrator sem ser transformado antes em bitmap, vai ter que imprimir diretamente desse programa para a impressora, entendeu? Em qualquer tamanho, sei lá, tem várias formas de você fazer, até outdoors e tudo, né? Mas você vai, para não perder a qualidade, você vai usar o mesmo formato ou vai salvar em uma resolução muito alta, exigindo muito do seu computador, do seu notebook, seja o que for, exigindo muita memória para isso, certo? E, no entanto, se você usar o próprio programa de vetor, vai direto para a impressão e aí não puxa muito a memória. Mas o fato é que, como vetor, eu vou poder salvar numa resolução mais alta se eu quiser não imprimir diretamente do programa. É só salvar numa resolução mais alta, né? Aumentar ele e salvar na resolução mais alta. E aí abrir em qualquer programa que abra bitmap, que é a maioria, certo? Abre bitmap e imprimir para colocar numa parede, no outdoor, em alguma coisa assim. Da mesma forma para diminuir. Eu sei que para aumentar fica aparecendo os pixels, mas para diminuir também perde a qualidade quando você diminui muito, certo? Esse é o problema da imagem bitmap. Por isso que eu gosto de guardar as line arts em vetor e salvar em bitmap para distribuir, para vender, né? E também dar de brindes. Então, eu não sei se eu consegui deixar claro a diferença das duas imagens, né? Mas deu para entender pelo menos que o vetor ele protege mais e dá mais opções de impressão, né? E tem outro detalhe também. Quando você cria uma imagem em bitmap, você é muito mais complicado, eu digo assim, mais demorado, muito mais trabalhoso você transformar em vetor. Você tem que vetorizar toda aquela imagem com um trabalhinho a mais. Mas já transformar de vetor para bitmap é só salvar em formato bitmap. Salvar em JPG, salvar em PNG, salvar... Tem outras, porque essas são as mais usadas, porque eu estou dizendo essas, certo? Mas eu decidi fazer, mesmo assim eu decidi fazer no Procreate. Inclusive eu vou começar com o caderninho, né? Aquele que eu estava desenhando no modo tradicional, com lápis. E se um dia eu precisar fazer algo muito, ampliar bastante, né? É o jeito, eu ter o trabalhinho de transformar em vetor. Vai ser o jeito isso. Mas eu acho que eu não vou precisar, porque eu tenho oferecido somente para páginas de colorir, essas coisas, né? Que é bom salvar em resolução alta, mas não precisa ser vetor. Não preciso ser vetor. Na verdade, quando eu distribuo, nem dá para ser vetor. Porque se eu for enviar como vetor, vocês vão ter dificuldade de abrir a arte, porque vocês vão precisar do programa, né? Se eu salvar em AI, né, aí, vocês vão precisar do Illustrator, que é caro, é um programa caro. E se eu salvar em CDR, vocês vão ter que ter é CDR, se eu não me engano. Um CorelDRAW, que também é um programa caro, é o programa mais caro da Corel, certo? Então, para as pessoas que vão receber a minha arte, elas só precisam do bitmap.
E de preferência que seja enviado também PNG com fundo transparente. Por enquanto, nos brindes, eu só estou enviando em PDF, certo? Mas, por exemplo, na minha loja vão ter nos 3 formatos: PDF, JPG e PNG, cada imagem que eu colocar lá, certo? De line art, eu quero dizer, certo? De line art digital. Que é para facilitar o uso, entendeu? Vou colocar em 3 formatos para facilitar o uso. E eu vou salvar todos com a qualidade boa, qualidade ótima para impressão, que é a 300 ppi, certo? Eu chamo de ppi porque é pixel per inch, certo? É pixel por polegadas, porque as pessoas usam muito DPI, né? Em vez de PPI, usam DPI. Mas DPI tem a ver com a impressão, é uma outra coisa. A criação dela no formato digital a gente chama de PPI. Só que é uma explicação que eu vou ter que dar à parte, e já vai ficar muito extenso esse. Isso só interessa mais para quem vai ser um profissional nessa área. Para vocês, é provável que vocês não se interessam, tanto faz se chamar de PPI como DPI. O importante é que vocês saibam que é de alta resolução, que é no mínimo de 300, certo? PPI, ou DPI, como queiram chamar. Entende? Embora eu saiba que é PPI. E essa resolução é de ótima impressão mesmo. Inclusive dá para imprimir de impressoras A3, por exemplo, impressoras maiores, certo? Se vocês quiserem fazer uma pintura, digamos, vocês têm uma line art minha e vocês não querem naquele tamanho de A4, ou então daquele formato quadrado, mais de 20 por 20, e vocês querem uma coisa maior. E vocês têm uma impressora em casa ou quer mandar imprimir em algum lugar em A3, né? Aquele formato bem grande, bem maior assim. Vocês podem, é uma das vantagens de você adquirir uma line art digital. É uma das vantagens que eu tenho várias que eu disse que ia falar, eu ainda não falei, né? Mas vai ter um momento, porque também eu vou ter que dizer aos poucos para vocês assimilarem melhor. Por exemplo, já citei a questão do papel, agora eu estou citando também o tamanho, né? O tamanho de acordo com a resolução, né? Que eu estou falando que é alta, que eu coloco. Então, vocês podem imprimir grandes para vocês pintarem, até para colocarem na sua parede. Depois de vocês colorirem da maneira que vocês quiserem, vocês podem colocar na parede a arte conjunta comigo, né? Eu com a line art, vocês com o colorido. Então, essa é mais uma vantagem de comprar ou de adquirir até os brindes que eu ofereço digitais, certo? E aí, na medida que a gente for conversando, que eu for dialogando com vocês, eu vou mostrando uma vantagem ou outra para que fique mais fácil a assimilação, certo? Se eu fosse chegar aqui e mostrar uma lista inteira, eu ainda vou chegar e mostrar uma lista inteira. Mas com certeza eu vou ter que estar repetindo uma ideia ou outra, né? Um motivo ou outro, uma vantagem ou outra. Eu vou ter que estar repetindo, porque uma lista inteira, às vezes a pessoa foca mais naquilo que me interessa mais, e às vezes tem outras coisas que interessam, mas ela deixa de prestar atenção porque fica focando naquele principal e acaba, no final das contas, esquecendo da vantagem. E é importante a gente saber, conhecer as vantagens daquilo que a gente adquire, né? Conhecer o valor daquilo. Então é isso, eu vou começar a fazer, e um beijinho, eu vou continuar aqui.